Olá, uma boa tarde para você. Que bom que estamos juntos mais uma vez e vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica anual. Hoje nós vamos ler, vamos refletir um pouco no capítulo 6 do livro de Mateus, que é, segundo o nosso calendário, a leitura para o dia de hoje. Então, nesse capítulo, o Senhor nos ensina como devemos dar esmolas, como devemos orar. A oração dominical, ele dá o modelo dessa oração dominical, que é o Pai Nosso. Vocês estão vendo que eu estou com a minha Bíblia aqui aberta. Abra também a sua Bíblia. Se você quiser acompanhar junto, seria ótimo. Porque eu faço aqui alguns comentários, mas você tem que ter a sua Bíblia aberta e você tem que estar lendo também para você absorver mais tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Então, ele vai nos também orientar como jejuar, como devemos nos comportar diante do jejum. Ele vai falar dos tesouros que nós devemos ter. Enfim, sobre a ansiedade também, que é um mal que tem acometido muito a humanidade. Então, ele vai nos dar orientações preciosas nesse capítulo 6 de Mateus. E ele começa dessa forma, versículo 1: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O nosso Pai Celeste, ele é galardeador, ele gosta de nos presentear. Mas se nós formos usar a nossa justiça sem permitir que ele, que é um juiz reto e justo, exerça a sua justiça nos momentos adequados, nós podemos receber até o galardão de homens, mas não iremos receber o galardão dos céus. Então, se você quer receber o galardão dos céus, não exerça a sua justiça diante dos homens. Aguarde confiadamente que o nosso Deus vai exercer a sua justiça e ele nunca erra exercendo a sua justiça. Os homens às vezes cometem erros quando exercem a sua justiça sem uma direção divina. E do versículo 2 ao versículo 4, ele nos ensina como devemos dar esmolas. Veja o que é que o Senhor nos orienta. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. E eles fazem isso para serem glorificados pelos homens. Então, quando você der esmola, não faça nenhum alarde, porque você não precisa da glória dos homens. Todos nós precisamos da glória de Deus. Esta glória que nós devemos almejar. E se nós estivermos recebendo a glória dos homens por uma atitude incorreta nossa, a recompensa já foi dada e o Senhor não dará mais nenhuma recompensa a nós, porque nós recebemos a recompensa dos homens e não dos céus. Mas qual é a mais importante para você? Reflita nisso. E no verso 3 ele diz: Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O que é que ele quer dizer com isso? Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Dê esmolas de uma forma secreta. Não precisa que o outro saiba que você está direcionando uma oferta para ele. Ele não precisa saber que é você. Você tem que ter a consciência de que aquilo está vindo de Deus
Essa atitude não é nossa, não é da nossa natureza carnal, mas é da natureza divina. Então ela está vindo de Deus, e quem está recebendo aquela esmola também tem que ter esta compreensão que houve um mover do Espírito Santo para que aquele outro fosse tocado no coração para atender à sua necessidade. Agora, do verso 5 ao verso 8, o Senhor nos ensina como devemos orar. Então veja que são instruções importantíssimas para a nossa caminhada cristã, para o nosso exercício prático cristão aqui na terra. Verso 5: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. E eles fazem isso para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles também já receberam a recompensa. Já receberam a recompensa dos homens. Então, o nosso Pai Celeste não irá recompensar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A oração deve ser um momento muito íntimo entre nós e o Pai, um momento secreto. Não precisa que ninguém veja. Nós não precisamos receber aplausos de ninguém. É um momento íntimo e secreto com o nosso Pai. E desta forma, nesta comunhão íntima, com certeza o Espírito Santo virá sobre nós e nós vamos orar como convém. E aí o nosso Pai Celeste nos recompensará. Verso 8: Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque a eles quem? Aos hipócritas, que oram nas sinagogas, oram nas praças para serem vistos e glorificados pelos homens. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. O Senhor sabe todas as nossas necessidades. Mas Ele quer que nós peçamos a Ele. Ele quer que nós oremos, porque a oração é uma atitude de humildade, é você reconhecer que você não tem a capacidade de suprir a sua necessidade. Mas o seu Pai Celeste, o nosso Deus, Ele tem essa capacidade, mesmo que Ele já saiba das nossas necessidades. Nós devemos orar, buscar este momento íntimo de comunhão com o Pai. E do verso 9 ao verso 15, ele nos dá o modelo da oração que nós devemos seguir, que é o Pai Nosso. Né? Uma oração muito conhecida, mas aqui é um modelo de oração. Você não precisa ficar repetindo as mesmas palavras sempre. Ele está simplesmente lhe dando um modelo como você deve orar. Então ele diz: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você já começa exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você vai falar com as suas palavras, a sua necessidade, mas dentro deste modelo do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas. Então, se você tem alguma dívida para ser perdoada, você, nesta hora da sua oração, você com as suas palavras: Senhor, eu pequei contra ti, eu te suplico o teu perdão. Você está seguindo um modelo, mas você está orando com as suas palavras, naquele momento íntimo que você está tendo com o seu Pai. Do verso 16 ao 18, ele também, o Senhor, nos orienta como devemos jejuar. Então, observe.
Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, assim tristes porque você está passando fome, porque você não comeu. Então não vos mostreis contristados como os hipócritas. Repare que ele sempre está se reportando às pessoas hipócritas. Não ore como os hipócritas, não dê esmolas como os hipócritas, não jejue como os hipócritas. Por quê? Como é que os hipócritas fazem? Eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Eles querem ser vistos pelos outros que eles estão jejuando. Mas quando nós jejuamos, nós devemos manter a nossa face alegre, o nosso semblante iluminado, porque a nossa carne está sendo morta com aquele momento de aflição que é o jejum. E todas as vezes que a nossa carne é morta, a vida de Cristo ressurge mais ainda em nós. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, observe que todas essas orientações o Senhor está nos levando a ter este momento de intimidade com o Pai, este momento secreto com o Pai. E é só assim nós vamos receber a recompensa dele e não dos homens. Do 19 ao 21, o Senhor nos fala dos tesouros que nós às vezes acumulamos, né? Tesouros materiais, acumulamos, temos aquela ambição, né, de ter muitas coisas para garantir o nosso futuro, a nossa velhice. Mas a melhor garantia para o nosso futuro e para a nossa velhice é a nossa comunhão íntima com Deus. Então ele diz: não acumuleis para vós outros sobre a terra os tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Eu estava ouvindo hoje um documentário sobre aquele navio Titanic, né, que todos diziam que nem Deus conseguia naufragar aquele navio, não sei, o homem falou essa asneira da boca, sem pensar realmente, sem considerar o poder de Deus, e esse navio naufragou e ceifou muitas vidas. E nesse navio eu estava ouvindo hoje, muitos tesouros que estavam sendo levados nessa viagem. Ouro, prata, diamantes, muitos tesouros, joias, dinheiro, tudo isso ficou no fundo do mar. A classe alta nesse evento foi realmente abalada, porque eles nem conseguiram encontrar o navio a tempo para tirar estes tesouros. A hipótese é que isso tenha sido saqueado depois por mergulhadores, por pessoas indecorosas, né, que quiseram mergulhar e ir atrás desse navio naufragado para resgatar esses tesouros para si. Então, os tesouros que nós acumulamos na terra, nós podemos perder de um dia para o outro. Agora, se nós acumulamos os tesouros no céu, como diz aqui no versículo 20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Todos esses momentos que nós paramos para meditar na palavra de Deus, para refletir, para ler a Bíblia, para comentar a Bíblia, para compartilhar as mensagens bíblicas,
para falar de Jesus Cristo para o outro, nós estamos acumulando tesouros no céu, que nós iremos desfrutar quando nós sairmos desta vida e entrarmos na eternidade de Deus. Esses tesouros, a traça não corrói, os ladrões não roubam, ele tem uma garantia do nosso Deus. Do verso 22 e 23, o Senhor nos fala sobre a luz e as trevas. E veja que interessante está aqui registrado. Verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Quando eu li essas duas passagens aqui, eu disse, Senhor, então nós podemos conhecer o íntimo do outro se nós olharmos nos seus olhos, para ver como estão os seus olhos, se estão em luz ou se estão em trevas. É uma boa dica que o Senhor está nos dando aqui. Você observar o outro pelo olhar dele. Observar através dos seus olhos para ver como está o seu íntimo. E aí você pode ter grandes revelações daquela pessoa. Verso 24, o Senhor fala dos dois senhores. Quem são os dois senhores? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui o Senhor está colocando, o Espírito Santo está colocando os dois senhores como Deus e as riquezas. Mas eu quero esclarecer um pouco sobre isso, porque Deus não é contra as riquezas. Ele é contra as riquezas se nós fizermos das riquezas o nosso Senhor. Abraão era muito rico, mas ele tinha um coração totalmente voltado para Deus. E Deus não tirou as riquezas dele, não deixou ele pobre, porque ele era um homem rico e queria andar com Deus. Jó é outro exemplo. Era um homem rico e respeitado por todos aonde ele vivia. E o Senhor também tinha muita consideração a Jó, apesar de não ser uma pessoa perfeita, porque nenhum de nós aqui na terra somos perfeitos, mas o Senhor disse para Satanás no primeiro capítulo do livro de Jó, ele é o meu servo, que teme a mim, e se desvia do mal. E ele permitiu que Jó passasse por uma grande prova, como nós sabemos, para que Jó começasse a ver ao seu Deus de uma forma mais intensa, de uma forma mais clara. Então, a maior riqueza, Jó perdeu todas as suas riquezas, mas ele nem por isso deixou de amar o seu Deus. E por causa do seu caráter, da sua postura, apesar de passar um sofrimento intenso, o Senhor, no final, devolveu em dobro as suas riquezas. E Jó ainda teve um presente sobrenatural, que foi ver a Deus face a face. Então, Deus não é contra a riqueza, se a sua riqueza é lícita. Se você não está fazendo da riqueza o seu Senhor, a ponto de esquecer de Deus, você pode ser uma pessoa rica e ter o seu coração voltado para Deus. Mas você precisa ter o tempo para buscar a Deus e conhecê-lo mais. No verso 25, a partir daí, o Senhor fala sobre um sentimento que tem acometido a muitos, que é a ansiedade. Então vamos ver o que é que o Senhor nos recomenda com relação à ansiedade.
Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de beber. Não andeis ansiosos pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O Senhor está nos perguntando a respeito. E aí diz o Senhor: observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, como todos nós fazemos, né? Nós semeamos, nós colhemos, nós ajuntamos em celeiro para comercializar depois. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Uma outra pergunta que o Senhor está nos fazendo. Você acha que o seu valor para Deus é maior do que a sua própria criação, do que as aves, do que os animais, que Ele sustenta, sem que eles façam qualquer trabalho? Eles fazem o trabalho natural através do instinto de cada animal. Mas aqui na minha casa eu vejo, às vezes estou fazendo exercício e na cobertura de cima, que é uma cobertura transparente, junta um pouco de água quando chove bastante, forma umas pocinhas d'água, e os passarinhos vêm aqui beber dessa água. É o Senhor que está dando de beber às suas aves. E se Ele se preocupa tanto em sustentar a sua criação, como é que Ele não vai se preocupar com cada um de nós? Com certeza, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso e Ele sempre se preocupa com todos nós. Lembre que tudo que Ele criou foi para o homem, toda a sua criação foi para o homem desfrutar. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não podemos acrescentar nada. O Senhor tem um controle total e pleno da vida de cada um. Nós não podemos acrescentar nenhum côvado, nenhuma medida a mais. Mas Ele está se preocupando a cada dia, com todos nós. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, diz o Senhor, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Realmente, quando nós paramos para contemplar a criação de Deus, nós vemos como é bela a criação. Quando nós paramos para contemplar os pássaros que às vezes aparecem no nosso jardim, cada um com uma cor mais bonita do que a outra. As cachoeiras, os rios, os mares, a floresta. O Senhor se preocupou com tudo, com toda a sua criação, e deu essa criação maravilhosa, bela, para o homem desfrutar. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, muitas vezes falta fé no nosso coração para nós enfrentarmos as adversidades de cada dia. Mas nós precisamos ter esse entendimento que o nosso Deus, Ele está vencendo cada adversidade em cada dia da nossa vida. Basta que nós tenhamos fé, que nós nos voltemos para Ele e percebamos o que é que Deus está fazendo em prol de vencer aquela adversidade que nós estamos vivendo. Muitas vezes nos falta isso,
nós pararmos um pouco e perceber o agir de Deus em cada dia. Fique atento a isso. Fique atento a isso e em cada dia, se você está numa situação, inclusive, mais difícil, você pare, não murmure, separe e fique observando como é que as coisas estão acontecendo. Esse é o agir de Deus que você não está nem percebendo que Ele está agindo. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Aqueles que não creem em Deus é que procuram, se angustiam com cada coisa dessa. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe suas necessidades, Ele sabe as nossas necessidades. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades se nós confiamos nele, se nós estamos com a fé firme no Senhor. Mas no verso 33, ele nos dá uma recomendação que é a chave para que possamos viver cada dia na plenitude do Senhor. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse momento que nós estamos parados aqui, buscando o reino de Deus, buscando a justiça de Deus, Ele está tomando todas as providências necessárias para o dia de hoje na nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós temos dificuldade em crer nisso, mas ande nessa palavra que você vai ver que o seu Deus é fiel. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Além de nós nos preocuparmos com o dia de hoje, nós já estamos preocupados com o dia de amanhã, com o próximo mês, com daqui a 6 meses. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Deus vai resolver todas as pendências se você buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, se você confiar nele e se você tiver uma fé fortalecida no Senhor. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós sabemos que a terra foi amaldiçoada depois que Adão saiu da presença de Deus. Nós estamos vivendo numa terra amaldiçoada, mas o Pai já mandou o seu Filho para resolver toda essa questão. Ele já se ofereceu como um sacrifício vivo. Ele já cravou os nossos pecados na cruz. E se nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Redentor, a cada dia nós venceremos o mal através do agir do Senhor, buscando primeiro o seu reino e a sua justiça. E Ele vai nos acrescentar todas as coisas que são necessárias na nossa caminhada aqui na Terra. Essa mensagem eu quero deixar para você refletir. Tem muitas instruções maravilhosas. E se nós perseverarmos e buscarmos andar debaixo dessas instruções, nós vamos ver milagres acontecendo. Então, que Deus abençoe você nessa caminhada. Que Deus coloque uma fé cada vez mais forte para você confiar sempre nesse Deus que está te orientando dessa forma que nós lemos e refletimos no capítulo 6 do livro de Mateus. Um bom final de tarde, tenha uma noite tranquila, em paz com o Senhor, um sono restaurador. Em outro momento nós nos encontraremos. Até lá!